é a tia Sara, da sala Flores de Cristo. Aqui é a tia Pátria, da sala Semente de Cristo. E hoje estamos aqui porque estamos com muita saudade de vocês e viemos fazer uma aula super bacana para vocês. Nesse momento estaremos fazendo a oração e peço a vocês que junto comigo estejam fechando os olhos e reverentes ao Senhor iremos orar, tá certo? Oremos. Santo Deus eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por mais esse dia, ó Pai. E nesse dia, Senhor, de hoje, nós possamos, ó Deus, transmitir, Senhor, a Tua palavra, ó Deus, e que seja, ó Deus, objetiva, Senhor, e muito edificante, ó Pai, tanto para nós como cada criança que está aí, Senhor, em suas casas, em seus lares, Senhor Jesus, impossibilitada, Senhor Jesus, de estar na Tua casa, ó Deus, mas que, por Tua graça, Senhor, estamos aqui, ó Pai, com o intuito, Senhor Jesus, de transmitir, ó Deus, a Tua palavra para cada uma delas. E essa oração que nós fazemos, ó Deus, que elas possam, Senhor Jesus, estar prestando atenção, reverente, Senhor Jesus, e que essa lição seja transmitida, no nome de Jesus, amém. A historinha que iremos aprender hoje está lá em Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Vamos ler o versículo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. De novo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que vocês possam agora prestar bastante atenção, chamar aí a sua família para sentar junto com você, para que a gente possa assistir esse desenho, essa história, e depois a gente volta para conversar com vocês de novo, tá certo? Tesouros no Céu. Versão brasileira, Herbert Richards. Com licença, querida, estou atrasado. Imagine só. Alguns anos atrás eu era um nada, um ninguém. E agora, chefe dos publicanos de Jericó. Você mudou muito. Que história é essa de mudou? Eu sou o mesmo. Nós apenas temos dinheiro agora. Pai, Jesus está vindo. Ele está lá no campo. Quem? Jesus, o Rabi. Ah, pai, leve-me lá para vê-lo. Todas as crianças estão indo. Vá sim. Zaqueu não tem que ir trabalhar. Você ficou maluca? Vou ganhar uma fortuna hoje. Não precisamos de mais dinheiro, Zaqueu. Oh, não é engraçado? Há algum tempo não tínhamos quase dinheiro. Agora temos demais. Ah, por favor, pai. Todos estão indo. Absolutamente não. Eu não vou deixar de ganhar ouro porque meu filho quer ouvir um rabi qualquer. Pelo menos Jesus é honesto. Do que é que esse garoto está falando? Sou tão honesto quanto qualquer pessoa. Tudo o que eu peço é um pouco de respeito. Com licença, senhor. Sabe se esta é a estrada para Pérea? Não, esta é a estrada para Jericó. Aquela é a estrada para Pérea. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Me desculpe, mas Pérea é uma longa caminhada para alguém na sua idade. Eu vou procurar Jesus. Jesus? Ah, sim, o Rabi errante. Oh, ele é mais do que isso, senhor.
Ele ressuscitou um homem morto. Ressuscitou mesmo? Ria o quanto quiser, moço. Jesus é o Messias. Espere. É alimento para a sua viagem. É minha! Devolva isso, Zaqueu. Por favor. É tudo que eu tenho. Que pena, Bartimeu. Você me deve o dobro disto em impostos. Muito boa. O quê? Deixa pra lá. Apenas não esqueça de pagar o resto amanhã. Ou passará algum tempo na prisão. Eu não tenho medo da prisão. Então irá para a prisão sem comida nem água. Oh, Zaqueu. Você costumava ter palavras gentis e colocava esmolas em minha cuia de vez em quando. Mas agora você tira o pouco dinheiro que tenho e só tem para mim palavras de ameaça. Não me culpe. Não sou eu quem está infringindo a lei, Bartimeu. Zaqueu, não foi o que eu soube. Ora, veja quem voltou. Quem? Alguém que estou esperando há muito tempo. Meu amigo, você voltou. O tempo suficiente para descarregar, Zaqueu. Não tenho tempo para conversar. Leve isto para casa e guarde em lugar seguro. Voltarei logo. Sim, senhor. Que vida você deve levar? Sempre viajando, novos lugares para ver, novas pessoas para conhecer. Onde você esteve desta vez? Tem um rabi pregando lá no campo. Um rabi, hein? Parece interessante. Qual o nome dele? É Jesus. Jesus? Ah, Jesus, hein? Mas me diga, o que está fazendo, Zaqueu? Oh! Apenas tentando descobrir o quanto você deve aos romanos em impostos. Tire já as suas mãos daí, Zaqueu. Cuidado. Muito cuidado. Eu detestaria que os romanos pensassem que você não está querendo pagar a sua parte justa ao imperador. Você é uma vergonha. Uma vergonha para o nosso povo. Quem era aquele homem? De quem ele estava falando? Mas por onde você anda, Bartimeu? Ele disse Jesus? Para que lado ele foi? Você devia se preocupar menos para onde as pessoas vão. Você vai acabar na prisão, meu amigo. Mas conheço esse homem de quem ele falou. Apenas pague os impostos, Bartimeu. Jesus, ele está vindo. Minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço. E elas me seguem, e eu dou a elas a vida eterna. Jesus, abençoe nossas crianças. Toque em nossas crianças, mestre. Senhoras, bondosas mães, Jesus está ensinando. Queremos que ele abençoe nossos filhos. Por favor, não há tempo agora. Temos que partir logo. Oh, é só um momentinho. Infelizmente, agora não. Mas viemos de muito longe para vê-lo. Sinto muito. Esperem. Deixem as crianças virem a mim e não as impeçam, pois delas é o reino de Deus.
Verdadeiramente eu lhes digo, aquele que quiser entrar no reino de Deus terá que agir como uma criancinha. Com licença, meu bom mestre. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Conheces os mandamentos? Não cometerás adultério. Não matarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Honrarás teu pai e tua mãe. Amarás o próximo como a ti mesmo. Tenho guardado os mandamentos, mestre. Todos eles, desde quando eu era um menininho. Então só lhe falta uma coisa. Venda tudo o que você tem e distribua aos pobres. Aí você terá tesouros no céu. Venha e siga-me. Quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. Na verdade, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Temos que seguir viagem, mestre. Jericó fica a 1 dia daqui. Vamos logo. Não pode dizer que não o aconselhei. Oh, por favor, Zaqueu. Passarei minha vida na prisão, mas deixe-me estar aqui quando Jesus passar. Jesus? Aquele rabi está vindo para cá? É o que estão comentando nas ruas, senhor. Ele vai passar por Jericó a caminho de Jerusalém. Se eu puder falar com ele quando ele passar, eu ficarei curado. Eu garanto. Ora, que velho mais ingênuo. Leve-o para a prisão. Não, Zaqueu, é verdade. Esse Jesus ressuscitou um morto. Ele curou um aleijado, expulsou demônios. Ele pode mudar vidas, Zaqueu. Ora! Mas é mais do que isso. Escute aqui, por favor. Não percebe? Sou a luz do mundo. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Amai-vos uns aos outros. Quem mais pregaria tais coisas? Zaqueu. Jesus é o Messias. Oh, eu lhe imploro. Eu lhe darei o resto da minha vida, mas deixe-me estar lá quando ele passar. Por favor, Zaqueu. Por favor. Obrigado. Obrigado, senhor. Me desculpe. Eu estou tão emocionado. Ele já passou. Quem? Jesus. Você não soube. Jesus vai passar por Jericó hoje e eu vou estar lá quando ele passar. É ele. O que está acontecendo? O que ele está fazendo? Ele está vindo para esse lado? Você quer ficar quieto? Por favor, chame ele para mim. Peça para ele passar por aqui. Jesus, filho de Davi.
Tem piedade. Tem piedade de mim, Jesus. Fique quieto, sim. Estão todos olhando. Eu não ligo. Preciso falar com Jesus. Jesus! Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus, preciso falar com o Senhor. Ah, Jesus. Jesus. O que você quer que eu faça? Mestre, faça-me ver. A sua fé o salvou. Receba sua visão. Eu estou vendo. Não pode ser. Eu serei curado. Eu garanto. Deixe-me estar lá quando ele passar. Você não vê? Jesus é o Messias. Eu estou vendo. De repente, estranhamente, tudo que eu vejo mudou. Porque as coisas que comprei não me parecem tão boas. Porque o ouro que juntei está perdendo seu brilho. O que é tudo isto comparado aos tesouros do céu? O que são estas coisas comparadas com a misericórdia e o amor? Mas o que restará se eu abrir mão disto tudo? O que sou eu, sem meus preciosos tesouros para exibir? Jesus, tuas palavras e tuas obras me colocaram de joelhos. Ajuda-me. Cura-me. Por favor. Quem é aquele? Parece que é o Zaqueu. O publicano? O que ele está fazendo lá em cima? Provavelmente espionando para os romanos. Zaqueu. Sim? Zaqueu, desça. Venha até aqui.
pois hoje eu vou visitar a sua casa. Quer dizer que o senhor vai à minha casa? Eu não sou digno que entre em minha casa. Sou um pecador, mestre. Vamos. Eu não vim a este mundo só pelos justos, mas para buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, eu darei metade de tudo que possuo aos pobres. E se eu tirei de alguém, eu pagarei de volta 4 vezes tudo que roubei. Zaqueu, hoje veio salvação em sua casa. Minhas mãos eram cheias de dinheiro, vazio eu sempre tinha o coração. Repleto ficou, pois tudo em mim mudou. O mal deixei pra trás. Agora eu sei que sinto paz. Minha alma de repente reviveu, amando, ajudando, não vivo mais roubando. Assim eu encontrei paz, eterna paz, tesouro que nunca se estraga. Sei que encontrei meu Salvador, confio nele sim. Paz, eterna paz, tesouro que nunca se estraga. A riqueza de Cristo não falha, confio nele sim. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões entram e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração.
E aí, crianças, gostaram do desenho? Vocês viram que na história que falamos foi sobre Zaqueu. E agora a gente vai aplicar algumas coisas, tá bom? Daquilo que a gente aprendeu junto, daquilo que a gente viu no desenho. A gente vai falar sobre 2 personagens, que a Sara vai contar sobre um e depois eu conto sobre outro, tá certo? Amém. O principal personagem dessa história que nós podemos identificar é Jesus. Jesus, o nosso Salvador, nos mostra nessa lição que Ele nos olha diferente de como as pessoas nos olham. Que, assim como os judeus criticavam Jesus porque ele estava jantando na casa daquele homem, que naquela época era considerado como uma pessoa muito errada, que roubava os impostos daquelas pessoas, que se aproveitava daquelas pessoas, as pessoas criticavam Jesus porque Jesus quis ir à casa daquele publicano. Mas Jesus mostra que ele veio para isso, para nos mostrar que Ele é amor, que Ele é perdão, que Ele nos salva, que Ele nos muda, que é Ele que nos transforma. Então, assim, que você aí em casa possa entender que assim como Zaqueu foi transformado, assim como Jesus transformou a vida daquele homem que era um pecador, assim como eu e você, Ele pode fazer com qualquer outra pessoa. Você pode até ter um coleguinha que não serve ao Senhor, ter um familiar que não serve ao Senhor e achar, né, assim, aquela pessoa é muito pecadora, como aquelas pessoas criticavam Zaqueu. Mas você pode ter isso no seu coração hoje, que Jesus, Ele não nos olha como as pessoas nos olham, Ele nos olha como o nosso Senhor, como aquele que morreu na cruz para nos salvar, como aquela pessoa que nos ama incondicionalmente. Então, nessa lição, o que eu quero passar para vocês é isso, a importância desse personagem que é o nosso Senhor, que não só é um personagem, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. E a segunda pessoa que a gente viu nessa história foi Zaqueu, né? E dele a gente pode tirar 2 lições. A primeira foi o arrependimento, né? Ele, como vocês viram, ele era publicano, ele era cobrador de impostos, né? E as pessoas não gostavam dele, porque ele cobrava realmente a mais daquilo que era para ser feito, ele acabava roubando o dinheiro das pessoas e ele estava pecando, né? Mas o Senhor Jesus teve misericórdia da vida dele, ele se arrependeu dos seus pecados. Então, quando a gente faz alguma coisa que não agrada ao Senhor, quando a gente desobedece a nosso pai, desobedece a nossa mãe, conta alguma mentirinha, faz alguma coisa errada, a gente precisa pedir perdão, se arrepender de verdade, de coração, assim como Zaqueu fez. E a segunda coisa que a gente pode aprender também é a mudança de vida que Zaqueu teve. E a gente, quando se arrepende de verdade, a gente precisa mudar. Zaqueu, na história como vocês viram, ele devolveu aquilo que ele tinha pego das pessoas. E ele não só devolveu aquilo, ele acabou devolvendo 4 vezes mais aquilo que ele tinha pego. Então a gente precisa também mudar. A gente não pode voltar a ficar fazendo aquelas práticas que a gente estava fazendo antes. Porque Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos transforma. Assim como Ele fez com Zaqueu, Ele faz comigo e com você. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa história, né? Vocês podem compartilhar essa história com algum amiguinho que vocês veio na mente de vocês agora, algum amiguinho que vocês podem alcançar com essa história também, algum amigo que você lembrou, ou com algum familiar seu, e saber, né, que quando a gente pede perdão a Deus, a gente se arrepende de coração, Ele nos perdoa, assim como Ele perdoou a Zaqueu, e também a gente precisa mudar de atitude, não voltar a fazer aquilo que a gente estava fazendo de errado antes, tá certo? Então a gente vai falar novamente o nosso versículo. Espero que você aí na sua casa possa falar bem alto, bem forte, assim como vocês falam aqui com a gente também, tá certo? Se encontra lá em Lucas 19, capítulo 19, versículo 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Dizer que essa fase, né, que a gente está passando, em nome de Jesus, ela vai passar e a gente vai voltar a juntos se encontrar na salinha com toda a alegria, com toda a animação que a gente tem para juntos adorar o Senhor. Mas enquanto isso, a gente vai estar junto aqui de novo, se Deus quiser, né, passando historinhas e matando um pouquinho da saudade que a gente tem de vocês, tá bom? Nesse momento, vamos fechar os olhinhos para juntos orarmos, agradecendo ao Senhor por tudo que aprendemos aqui, tá bom?
Senhor Jesus, obrigado a Deus por esse momento de aprendizado, ó Pai. Deus, que possamos, ó Pai, aplicar tudo aquilo que foi aprendido na história de Zaqueu, ó Pai. Que possamos nos arrepender realmente de coração por aquilo que nós temos feito que não tem te agradado, ó Pai. No nome de Jesus, que a gente possa também ter mudança de vida, ó Deus. Não voltando, Senhor, a fazer aquilo que desagrada o teu coração, Jesus. Sente com essa criança, ó Pai, na sua casa, com sua família, ó Pai. Sabendo, ó Deus, que esse momento de dificuldade vai passar, ó Pai. E vamos voltar juntos, estarmos aqui na tua casa com muita alegria, louvando e agradecendo o teu nome, ó Deus. No nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima. Tia Sara queria dizer que estou com muita saudade de vocês. Sintam-se abraçadas e beijadas. Muito carinho. E que logo, logo estaremos de volta, se Deus quiser, aproveitando tudo que a gente aproveitava na salinha. Aproveite esse momento para estudar, para fazer tarefa, para continuar lendo a Bíblia com o papai e a mamãe, fazendo um cultinho em casa. E assim como esse desenho que foi passado, procure assistir esses desenhos bíblicos, eles são muito edificantes. Amém? Beijo para vocês e amo vocês. Tia também está morrendo de saudade da salinha, mas a gente sabe que em nome de Jesus essa fase vai passar, a gente vai voltar a estar junto, tá bom? Fiquem na paz, um beijo e até a próxima. Meus pais e irmãos, bom dia a todos. Estamos felizes em mais um dia. Nós temos a oportunidade, né, de trazer um estudo da escola bíblica dominical, né, estudo esse direcionado aos jovens e adolescentes, né, da nossa igreja, congregacional da Logo Cantada, como também os demais irmãos da nossa igreja e também os irmãos, né, da nossa igreja congregacional de Chame Conselho. Estamos com muita saudade de todos vocês, nossos irmãos em Cristo. Mas, em nome de Jesus, tudo isso vai passar e, se Deus quiser, logo, logo estaremos novamente com os irmãos, cultuando ao nosso Deus no seu santo lugar. Amém? Mas, irmãos, nesse momento nós vamos meditar, né, na palavra do Senhor. O estudo desta manhã, né, ele é endereçado aos jovens e adolescentes da nossa igreja, mas vai abençoar você de toda idade que nos assiste nesta manhã. O texto base desse estudo está em Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 18. Você que está na sua casa, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 18, que diz assim a palavra do Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Dia do Senhor, estamos neste local, ó Deus, para fazer um culto que glorifica o Teu nome. Escola Bíblica Dominical que glorifica o Teu nome. Que cada pessoa, ó Deus, que ouvir, ó Deus, que assistir, ó Deus, essa EBD, ela seja edificada por Tua palavra. Que essa EBD, ó Deus, glorifique o Teu nome. Que o Senhor me use, ó Pai, com graça e com poder na ministração desse estudo. Uma direção, ó Pai, e que esse estudo exalte o Teu nome, glorifique o Teu nome, fortaleça a Tua igreja. Se for da Tua vontade, que converta os perdidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, o tema desse estudo é vivendo de forma sábia. Vivendo de forma sábia. Todos nós temos uma vida, logo vivemos. Mas a pergunta é, como estamos vivendo? Vamos ver que Paulo escreve aos Efésios e diretamente aos gentios sobre a maneira de viver. No verso 15 nós vemos que ele inicia dizendo: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Não como sábios, não como insensatos, mas sim como sábios. E a gente vai tirar algumas características, irmãos, nesse texto, de
pessoas que vivem de maneira sábia. E a pergunta que eu faço é: como você tem vivido? Como insensato ou como sábio? Adolescentes e jovens de nossa igreja, de outras igrejas, como também você que ainda não professou sua fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Como você tem vivido? Como era a sua vida antes de servir a Cristo? E como é agora? Mudou muito? Como você tem aproveitado o tempo que tem passado em casa por causa dessa pandemia? Sabemos que tem jovens que ainda continuam trabalhando por ser um trabalho essencial, mas muitos jovens não estão trabalhando, estão em casa. Estudando ninguém está, só EAD, a distância. Então, os jovens e adolescentes, com tanto tempo agora em casa, o que você tem feito? Você tem aproveitado bem o seu tempo? Você tem sido sábio ou insensato? Tem passado muito tempo no videogame, nas redes sociais, assistindo vários filmes, várias séries? Tem dormido muito? Quanto tempo você passou orando por você, por sua família, por sua igreja, por seus irmãos em Cristo espalhados no mundo, por seus amigos, pelos governantes, por aqueles que continuam trabalhando, por aqueles que fazem parte do grupo de risco e por outros países? Quanto tempo você fez isso? Fez quanto tempo? Quanto tempo você passou lendo a Bíblia? Leu a Bíblia? Leu quantos livros? Evangelhos, cartas, capítulos, versículos? Já apresentou Jesus Cristo como único Salvador e esperança a quantas pessoas nesse momento de desespero delas? Já abençoou quantas pessoas com alimento e outras necessidades? Nessa carta de Paulo aos Efésios, observamos um importante discurso doutrinado, motivado pela sua situação prática. De modo geral, essa carta apresenta a doutrina na primeira metade e exortação na segunda metade. O louvor inicial descrito no capítulo 1, verso 3, onde Paulo bendiz ao Senhor, ou seja, ele louva ao Senhor, ele elogia ao Senhor pelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, se transforma em exultação, ou seja, alegria. Pelo quê? Pelo plano de Deus relativo aos seus santos, aos salvos, à sua igreja, no tocante à redenção por meio de Cristo e a obra do Espírito Santo. Obra esta que inicia na nossa salvação, uma vez que ouvimos a palavra da verdade e nela cremos. E agora esse Espírito que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, agora ele vai nos santificar. E Paulo, ele agradece ao Senhor por isso, pelas bênçãos espirituais que o Senhor nos concedeu. Na nova vida, irmãos, que recebemos de Cristo, recebemos bênçãos espirituais. E hoje vivemos pelo Espírito, o qual nos santifica. Para o apóstolo Paulo, a nova vida em Cristo, ela deve ser diferente da velha vida. Efésios capítulo 2, verso 1 e 2 diz: Ele vos deu vida. Quem? Cristo nos deu vida, a mim e a você, que serve ao Senhor, que nasceu de novo. Por que Ele nos deu vida? Ele continua dizendo: estando vós mortos nos delitos e pecado, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O contexto, amados, desta carta é o seguinte: Paulo ele inicia dizendo que algo estava encoberto e aprove a Deus revelar a ele, a Paulo, que ele vai chamar de mistério. Que mistério é esse? Que fazia parte do plano de Deus, a salvação dos gentios. A salvação dos gentios. Paulo, ele escreve isso, exortando agora os gentios, dizendo: olha, vocês fazem parte da salvação, não apenas os judeus, mas isso agora requer uma nova maneira de viver. Porque os gentios, eles não viviam pela lei. As práticas dos gentios eram diferentes da prática dos judeus. Mas agora não. Ele diz: vocês viviam segundo o curso deste mundo.
E nós podemos analisar o mundo de hoje, amados. Segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, a velha vida. Mas Cristo nos deu vida. Cristo deu vida a mim, Cristo deu vida a você. E isso é uma nova vida. Então, amados, eu perguntei, o que mudou na sua vida desde a sua salvação? Não mudou nada. O que você praticava antes de servir a Cristo, o que você pratica hoje? O que fazia antes e não faz mais? O que não fazia antes e agora faz? Ou você nunca parou para pensar nisso? E essa nova vida, irmãos, a nova vida está em Efésios capítulo 2, verso 10, onde diz: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, a nova vida. Ou seja, você é salvo, não deve viver mais segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, mas eu e você, nós devemos viver segundo aquilo que Deus preparou para que andássemos. Ou seja, aquele que tem uma nova vida deve viver segundo a vontade de Deus e pelo Espírito. Jovem adolescente, não pense que porque você é novo, você tem que viver conforme você vivia antes de ser salvo, não. Isso não é uma maneira correta nem de se pensar, quanto mais de se viver. Deus te salvou para Ele. Então, independente da idade que você tem, você crê na sua salvação, no seu nascimento, no seu novo nascimento, então não viva mais para você. Não viva mais para este mundo, para o príncipe da potestade do ar, para o curso deste mundo, segundo o curso do mundo, mas segundo Deus, segundo o Espírito, segundo a sua vontade. Mateus 6, 24, amados, diz que não podemos servir a dois senhores. Por isso, adolescentes e jovens, é hora de sair do muro e realmente viver de forma integral ao Senhor Jesus Cristo. Não é ser crente quando vem para a igreja, mas é de forma integral. Você serve ao Senhor com a sua vida, na igreja, em casa, no trabalho, no curso, onde quer que você esteja, você serve ao Senhor. Então a sua vida, onde quer que você esteja, deve ser uma vida que glorifique e exalte o nome do Senhor. Façamos, amados, uma análise das nossas vidas. Eu devo fazer todo dia, você também, para saber se de fato estamos andando como os filhos da desobediência, ou seja, ainda andando conforme a velha vida, ou como filhos de Deus, conforme a velha vida ou a nova vida. Em Efésios capítulo 5, do verso 16 ao verso 18, podemos identificar 3 características que fazem parte de uma vida sábia. Como falei, o tema deste estudo, desta reflexão é vivendo de forma sábia. E nesses versículos nós vamos tirar 3 características de pessoas que vivem de forma sábia. E aí você pode refletir se essas características fazem parte da sua vida ou se não faz parte. Verso 16, amados, diz que faz parte de uma vida sábia remir o tempo, ou seja, aproveitar as oportunidades, fazer o melhor uso do tempo, ordenar a sua vida e prioridades, porque os dias são maus. Interessante que parece que as pessoas todas estão vivendo como se tivesse tudo bem, quando na verdade não está. A palavra do Senhor diz que o príncipe deste século, ele secou as pessoas para que não enxerguem, para que vivam neste mundo achando que está tudo normal e vivam segundo o curso deste mundo. Mas saiba que não, amados, não está tudo bem não. A palavra do Senhor diz que os dias são maus, então devemos aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades. Qual tem sido a tua prioridade? Você sabe qual é a sua prioridade? Pode ter certeza que é aquilo com que você gasta mais tempo. Possivelmente, a prioridade da sua vida
é aquilo com que você gasta mais tempo. Com que você gasta mais tempo? O dia tem 24 horas, você tem passado muito tempo agora na sua casa. Com que você tem gastado mais tempo? Jó, capítulo 14, verso 1 diz: o homem nascido de mulher, eu e você, todos, vive breve tempo, cheio de inquietação. A nossa vida é curta e passa rápido. Por isso aprenda a usar bem o seu tempo. É curta. Não pense que porque você tem hoje 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, que vai pensar, não, eu vou me divertir, eu vou viver a minha vida assim, 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 ou seja, segundo o curso deste mundo, e quando eu for mais velho eu vou buscar o Senhor, eu vou orar mais, eu vou meditar mais na palavra, eu vou me envolver mais com a obra, eu vou abençoar mais o meu próximo. Não, é breve. Inclusive a gente não sabe o dia que vai acabar. Muito breve. Ela é breve, temos certeza disso, mas nós não temos certeza da brevidade dela. Eu não tenho certeza se eu tenho mais um dia, mais 2 dias, 10 dias, 1 ano, eu não tenho, nem você. Então saiba disso. Saiba disso. Eu fui mais jovem, fui adolescente e pratiquei muitas coisas. E quando não servia ao Senhor, muitas coisas que não agradavam ao Senhor, mas sim o príncipe deste século. E hoje eu paro para pensar, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso, isso e isso. E eu fazia assim, assim, assim. Então hoje você tem a oportunidade, para não errar como eu errei, refletir na sua vida. Refletir na palavra de Deus. E buscar hoje viver uma vida sábia, aproveitando o tempo. Eclesiastes capítulo 11, verso 9 ao 10 diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Aí muitos jovens vão dizer: olha, o que Paulo está falando, coisa boa. Ele diz: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Deus pedirá contas de tudo o que fazemos, inclusive nosso mau uso do tempo. Nosso mau uso do tempo. Então, primeira característica de uma pessoa sábia é aquela pessoa que aproveita as oportunidades, aquela pessoa que sabe remir o tempo. Verso 17, diz que faz parte de uma vida sábia procurar compreender qual a vontade do Senhor, buscar descobrir e viver segundo a vontade de Deus. Oséias, capítulo 6, verso 3, parte A diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O quanto você conhece ao Senhor, adolescente, jovem, você que nos assiste, de qualquer idade. O quanto você conhece o Senhor? Você sabe qual a vontade de Deus para a sua vida? É triste ouvir da boca de jovens, de adolescentes, que passam a semana inteira sem ler a Bíblia em sua casa. É triste, dói no coração. Dói no coração. Você ser professor, você ser uma pessoa que está ali ministrando estudo, uma pregação, e quando você faz uma pergunta, quem leu a palavra, quem meditou na palavra durante a semana, e você ouve da boca deles, que eles passaram a semana inteira sem ler a Bíblia. Alguns não sabem nem a última vez que leu a Bíblia em sua casa. Muitos só lêem a Bíblia na igreja. É triste, amados. É triste. Não apenas jovem não, é adolescente não. Muito adulto também passa por isso. Você busca saber se o teu namoro, as tuas amizades, o teu curso, o teu trabalho, os teus sonhos estão alinhados com a vontade de Deus? Ou você não está nem aí para isso? Você não se preocupa com isso? Só vive alinhado com a vontade de Deus quem conhece o seu Deus. Logo,
Busque conhecer e compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. Aí onde eu vou conhecer a vontade de Deus? Nas Sagradas Escrituras. Você tem em sua casa. Conheça o Senhor, amados. Busque viver segundo a vontade de Deus. Busque a Deus. Pergunte a Ele se o teu namoro está agradando a Deus. Se você está fazendo esse curso para a glória de Deus. Se você trabalha para a glória de Deus. Se o teu noivado é para a glória de Deus, é da vontade de Deus, o teu casamento, o teu futuro, tudo na minha, na tua vida, deve ser segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. Por isso que na hora de escolher um curso, um trabalho, apesar de que hoje o trabalho está tão difícil que a gente não está podendo escolher mais uma namorada, a gente tem que perguntar primeiramente ao nosso Deus e não ir por nosso coração, que a palavra do Senhor diz que é enganoso. Então, a segunda característica de uma vida sábia é buscar compreender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Busque, jovem adolescente, você que nos assiste, busque compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. Não viva esse mundo pensando que está tudo bem, que Deus, eu estou vivendo dessa forma e as coisas estão acontecendo, eu estou sendo abençoado. Não se engane. Não se engane. Pois com certeza pode estar vivendo de uma maneira que não esteja agradando ao nosso Deus, que não seja conforme a vontade do Senhor. E o terceiro ponto, amados, que aqui vai trazer a terceira característica da vida sábia, está no verso 18, onde diz: faz parte de uma vida sábia não se embriagar com vinho, ou seja, não viver como inerte, adormecido ou fora de si, mas pelo contrário, se encher do Espírito, que é a fonte da sabedoria e do entendimento. Quer ser sábio e inteligente? Vá à fonte, Deus, que a todos que buscam dar liberalmente, como diz Tiago, capítulo 1, verso 5. O jovem sábio vive guiado, direcionado, dirigido, orientado pelo Espírito Santo. E não apenas o jovem, mas aquele que nasceu de novo. Gálatas capítulo 5, verso 16, depois verso 22 e 23, depois o verso 25 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne. Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amados, como falei no início, o Senhor, Ele nos salvou, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, nos concedeu uma vida nova. E todos aqueles que concedeu a vida nova, Ele santifica. E santificação é essa vida no Espírito. Se você foi salvo, nasceu de novo, você vive no Espírito. Então busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Busque, irmãos, meditar na palavra de Deus. Busque, irmãos, viver uma vida de oração. Então aprendemos, irmãos, 3 características de uma vida sábia. Primeiro, aproveite as oportunidades, reme o tempo. Segundo, busca compreender qual a vontade do Senhor, para assim sabendo viver segundo a vontade de Deus. E terceiro, é uma vida que busca se encher do Espírito Santo de Deus. Você é cheio, irmãos, do Espírito Santo de Deus? Se é, continue, se fortaleça cada dia mais. Se não é, busque se encher. E amados, agora temos atividades e desafios. O que é isso, irmão Rodrigo? Como solicitado pelo nosso pastor, e com base nesse estudo, trago como atividade e desafio aos adolescentes e jovens, como também todos que nos assistem, primeiramente, a leitura e comentário da carta de Paulo à igreja de Éfeso. São apenas 6 capítulos. Ou seja, esse é o primeiro desafio e atividade que você de nossa igreja tem para esta semana. Seria interessante você fazer o comentário de que forma? Explicar o que você entendeu de cada capítulo. Lembre-se que o pastor vai fazer perguntas durante
a semana, né? Então o pastor ele trouxe isso para os professores da escola dominical, está trazendo estudos e depois trazer algumas atividades para os irmãos que estão em casa com muito tempo. Sei que muitos trabalham, né, ainda continuam a trabalhar por ser essencial o seu trabalho, mas tem o seu tempo na sua casa. E outros não estão trabalhando, então estão com muito tempo. Então entenderam? Lê a carta de Paulo aos Efésios, 6 capítulos, e cada capítulo você faz um resumo daquilo que você leu. Por que isso? Qual foi a primeira característica? Aproveitar as oportunidades. Está muito tempo em casa, então nada melhor a fazer do que ler a Bíblia. Então, amados, entenderam? Qual o objetivo? Nós aprendemos 3 características, segundo esse texto, de uma vida sábia, que é aproveitar as oportunidades. Então, nós em casa hoje temos muito tempo, então temos que aproveitar o nosso tempo, né? O segundo foi compreender qual a vontade do Senhor. Então, não há outro lugar melhor de entender qual a vontade do Senhor que as Sagradas Escrituras. Então, essa carta ela é muito importante para a nossa vida, pois ela fala de como devemos viver na nova vida. Entendeu? Então, que você busque ler os 6 capítulos e, diante de cada capítulo, você explicar de forma simples como você entendeu aquilo e levar aquilo como aplicação para a sua vida. Lembrando que o pastor vai fazer perguntas durante a semana. E a outra atividade, irmãos, e desafio é reservar um tempo para orar todos os dias por você, por sua família, por seus irmãos em Cristo espalhados no mundo, por seus amigos, por sua igreja, pelos governantes, por aqueles que continuam trabalhando, por aqueles que fazem parte do grupo de ricos, de risco, pelos ricos também, e por outros países. E por outros países. Deve haver na oração salvação dos perdidos, fortalecimento da igreja, sabedoria às autoridades e por livramentos e fim dessa pandemia. Amém, amados? O objetivo desse estudo é fazer com que você aproveite bem o tempo. E não apenas esse tempo que temos hoje por causa da pandemia, mas o tempo em que viver. Temos hoje muito tempo em nossa casa, uns mais, outros menos, e devemos aproveitar bem o tempo. Esse é um tempo de crescer, esse é um tempo de se fortalecer, esse é o tempo de refletir na nossa vida, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos. Esse é um tempo de refletir como está o mundo. Esse é um tempo de refletir nas atividades da nossa igreja. Esse é um tempo de refletir na necessidade do nosso próximo. Esse é um tempo de refletir na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, nós poderíamos passar a manhã toda aqui falando em muitas coisas que a gente pode hoje estar refletindo. Utilizar esse tempo que temos. Então, que Deus ele te abençoe, meu amado irmão. E que possamos viver de forma sábia e não insensata. E eu concluo falando o seguinte: tenha cuidado. Da mesma forma que Paulo, ele iniciou esse verso 15, eu também falo com os irmãos, concluindo. Tenha cuidado, como você está vivendo. Eu tenho cuidado, como eu estou vivendo. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, obrigado por tua graça e misericórdia. Porque assim como diz a tua palavra, nós estávamos mortos nos delitos e pecados, vivendo segundo o curso deste mundo. O príncipe da potestade do ar, como filho da desobediência. Mas o Senhor nos deu vida em Cristo. Quando ouvimos a palavra da verdade, nela cremos. E hoje, vivemos, ó Deus, mediante o teu Santo Espírito. Então que possamos, ó Deus, viver como sábios, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade para falar de Cristo, cada oportunidade para se fortalecer, cada oportunidade, ó Deus, para viver a independência do Senhor, independente das circunstâncias, cada oportunidade, ó Deus, para abençoar o nosso próximo, seja o nosso irmão, seja aquela pessoa que a gente não conhece, mas abençoar. Oportunidade, ó Deus, para clamar por esta nação, pelo mundo, ó Pai, não apenas por esse momento, porque, ó Deus, o que a humanidade mais precisa hoje não é a cura da pandemia, não é o fim da pandemia, mas é salvação.
é nascer de novo. É nascer de novo. Então que possamos aproveitar o tempo. Que possamos, ó Deus, buscar compreender qual a vontade do Senhor para hoje, para nossas vidas, como também para o amanhã e para o restante da nossa vida. Para assim, compreendendo, poder viver segundo a tua vontade e não a nossa, e nem o curso deste mundo. E terceiro, que possamos, Senhor, se encher do teu Espírito, ser cheio de Deus, estar atento ao que o Espírito do Senhor está falando às igrejas, para viver uma vida cheia do Espírito, glorificando e exaltando o teu nome, sendo bênção para essa nação, sendo sal, sendo luz. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.